Olá, boa noite. Arrastão em ônibus do Transcol em Vitória. Os criminosos ameaçaram as vítimas com uma faca e levaram celulares. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Em média, 12 assaltos em coletivos foram registrados no Espírito Santo este ano. E as mulheres são os principais alvos dos criminosos. Essa passageira estava a caminho do trabalho quando passou por momentos de tensão. Por volta das 10 horas da manhã, 4 homens embarcaram na linha 505, que faz o trajeto terminal Laranjeiras ao terminal Itacibá. Entraram cantando, brincando, rindo e depois sentaram lá atrás. Mas eu não percebi que eles poderiam estar com uma faca debaixo da roupa. Na altura da Feira Livre de Jardim Camburi, em Vitória, eles entraram pela porta do meio e logo em seguida fizeram um arrastão no coletivo. Estava no celular conversando, com meu irmão. Alguém puxou o celular. Nisso que puxou, eu travei. Quando travei o celular, eu achei que era uma brincadeira. Aí ele foi e mostrou a faca. Falou assim, se você não me der, olha aqui o que eu tenho para você. Aí eu peguei e soltei o celular. E ele levou. Segundo a passageira, o ônibus não estava tão cheio. Tinha cerca de 8 pessoas e pelo menos 5 celulares foram levados. Os assaltantes desceram aqui na mata da praia. Cerca de 1 hora após ser acionada, a polícia encontrou 2 suspeitos pela região. Momentos antes, na verdade, da abordagem acontecer, um desses indivíduos abandonou uma sacola e, diante da fundada suspeita, a abordagem foi feita. Com um desses indivíduos foi encontrado 2 celulares e com o outro não foi encontrado nada. Contudo, esse segundo foi analisado a questão da sacola que ele havia dispensado e na sacola que este mesmo havia dispensado foi encontrado o 3º celular. Durante a abordagem policial, um desses celulares tocou. Se tratava de uma das vítimas que informou aos policiais que estavam na abordagem que realmente ela tinha sido vítima de roubo minutos mais cedo, Aí, diante dos fatos, os policiais pediram apoio e os suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A passageira conseguiu recuperar o celular, que foi um presente da filha. Apesar do choque, quem necessita do transporte público tem que voltar a conviver com a insegurança. Eu preciso do ônibus, então acho que a gente vai ter que correr esse risco novamente. Olha, os 2 suspeitos foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao presídio. De acordo com um painel da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Serra é onde mais acontecem os assaltos em coletivos. Em seguida vem Vitória e depois Cariacica. Um homem foi retirado de casa e assassinado durante a madrugada em Cariacica. Pouco depois, os mesmos criminosos metralharam uma casa. No quarto do casal, os disparos chamuscaram uma cortina e atingiram a televisão. No quarto do filho, os vidros da janela quebrados por tiros que também atingiram a televisão. Nem há como contar quantos disparos foram feitos no local. Eles quebraram a porta, encheram ela de tiros, como vocês podem ver aqui, a quantidade de disparos. Entraram na residência atirando, tanto que, para se ter uma ideia, olha onde pegou. Aqui, na geladeira. E, Chico vai mostrar, saiu aqui, atingindo até o fogão. E olha, gente, não são os únicos disparos de dentro desta casa, não. Nós vamos mostrar agora o aperto que esse casal passou quando essas pessoas vieram aqui dar o ataque. Dentro da residência estava um jardineiro de 47 anos e a mulher dele, uma dona de casa de 38. Apesar de todo o terror, não ficaram feridos. Os 2 dormiam na hora do ataque. Chegaram atirando. Não quis saber se tinha criança em casa. Eu só abracei minha esposa, caí no chão, arrombaram a porta, metendo o pé, ver se tinha alguém dentro de casa. E minha esposa estava dentro de casa. Aí viram que não tinha nada dentro de casa, pegaram e meteram o pé. O assassinato aconteceu de madrugada. A vítima, identificada como Marcos Vinícius Santana, 29 anos, foi morta com vários disparos por volta de 4h30 da madrugada, no bairro Morro Novo, em Cariacica, sede. Marcos foi retirado de madrugada de dentro da casa dele, que fica um pouco distante daqui, uns cerca de 100 a 150 metros. Depois ele teria sido trazido para cá. Suspeita-se que Marcos tenha tentado fugir dos assassinos e, por isso, tentou se esconder naquela casa em construção, mas acabou encontrado e morto na varanda. A filha de 2 anos e a mãe estavam na residência, mas não chegaram a ver a vítima saindo. Minutos depois, o crime aconteceu.
Pelo menos 3 armas foram usadas na execução. Marcos tinha diversas passagens, entre elas estupro, lesão corporal, Maria da Penha e tráfico. De acordo com familiares, já havia sofrido inclusive uma tentativa de homicídio há alguns dias. A família de Marcos esteve no local. A mãe ficou ali até a retirada do corpo do filho, mas não quis dar entrevista. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. E um homem foi detido acusado de maus tratos a animais na Serra. 12 cães, sendo 5 adultos e 7 filhotes, foram encontrados em condições precárias. Os animais estavam em uma casa em José de Anchieta. 3 deles estavam com um quadro de desnutrição. O caso foi descoberto após uma denúncia recebida pela CPI dos maus tratos animais da Assembleia Legislativa. O tutor dos animais foi levado para a delegacia. E a Justiça mandou soltar sem pagar fiança o suspeito de roubar o cofre com R$4 mil de um supermercado em Vila Velha. O suspeito era funcionário do estabelecimento. Ele usou a confiança de ser funcionário do estabelecimento para agir em pleno expediente de trabalho. Luiz Fernando Estocco de Andrade foi preso pela Polícia Militar, suspeito de furtar o cofre do mercado onde trabalha, contendo R$4 mil. O crime aconteceu em Santa Rita, Vila Velha. Foi o gerente do local que percebeu o furto. Assim que o gerente deu falta do cofre no escritório do estabelecimento, ele foi até as imagens, as câmeras de vídeo monitoramento do supermercado para poder ver o que havia sido gravado. Foi aí que ele teve a certeza de que o cofre havia sido levado por um funcionário do supermercado. Ele esperou ele voltar do almoço e então acionou a polícia. Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, o suspeito, a princípio, negou o crime para o dono do estabelecimento, mas acabou confessando o furto para a polícia. Uma parte do dinheiro que estava no cofre foi devolvida. O restante já havia sido gasto pelo funcionário. O estabelecimento ficou no prejuízo. Prejuízo também ficou um outro mercado na Serra. Paulo Inácio, de 39 anos, acabou preso depois de furtar vários itens do local. Disse que queria alimentar os filhos. Tenho 7 filhos pequenos, perdi a cabeça e furtei no supermercado. Furtei para alimentar meus filhos. Mas o boletim da Polícia Militar afirma que o suspeito, além de comida, também teria furtado 3 ferros de passar roupas. Ao ser abordado, Paulo Inácio teria ameaçado seguranças com uma faca. Com um discurso mais calmo na manhã de hoje, o suspeito preso afirmou estar arrependido. Eu quero pedir perdão à sociedade por esse crime que eu fiz. Bom, o Paulo Inácio Lima Júnior passou por audiência de custódia e vai continuar na cadeia. Já o Luiz Fernando Estocco está proibido de sair da Grande Vitória. Foi enterrado hoje à tarde uma criança de 6 anos vítima da dengue. Arthur Ribeiro deu entrada na unidade de saúde no dia 19 com febre, náuseas, dor de cabeça e morreu um dia depois. Ele foi diagnosticado com dengue hemorrágica. O velório aconteceu hoje à tarde na Igreja Batista do bairro Campo Novo, em Barra de São Francisco. O enterro foi no cemitério municipal. A prefeitura, inclusive, divulgou uma nota de pesar. No estado, a situação é muito grave, gente. No total, 70 pessoas já morreram por causa da doença somente esse ano, um número 11 vezes maior do que no ano passado. Em relação ao número de casos notificados, passaram de 139 mil para 143 mil, isso em uma semana, viu? Em Viana, já teve uma morte confirmada por complicações da chikungunya. Então, fica aí o alerta, né? E a orientação. Se você tiver febre alta, dor no corpo, dor na cabeça, ao redor dos olhos também e manchas pelo corpo, procure o serviço de saúde mais próximo e beba bastante água. Agora uma correção. Na última terça-feira nós mostramos aqui na TV Tribuna uma operação da Polícia Civil que teve como alvo 10 instituições de longa permanência na Grande Vitória. A ação foi para apurar denúncias de lesão corporal, exploração financeira e também violência psicológica contra os idosos. Durante a reportagem foi exibida de maneira equivocada a imagem da Casa de Repouso Lares, em Vila Velha. A Polícia Civil afirmou que não foi constatado nenhum indício desses crimes nessa Casa de Repouso Lares e em nenhuma outras instituições de Vila Velha, Serra e Cariacica. Também disse que ninguém foi preso. Bom, pela exposição indevida da instituição Casa de Repouso Lares em Vila Velha, nós pedimos desculpas.
No retorno do TN2, professor é alvo de denúncia porque criou uma página sensual nas redes sociais. Veja já já. Um condutor foi preso ao furar uma blitz da PM na Terceira Ponte. Uma fiscalização do batalhão de trânsito na praça do pedágio da Terceira Ponte acabou em perseguição. A abordagem tinha como alvo motociclistas, mas o carro dirigido por esse motorista chamou a atenção dos militares. Ele não obedeceu a ordem de parada e fugiu, avançando a cancela do pedágio. O motorista causou uma confusão no trânsito da capital. Furou vários sinais vermelhos, fez conversão em local proibido e chegou a arrebentar as correntes dessa lanchonete que fica na Enseada do Suá. Seguiu daqui sentido Praia do Canto, onde finalmente foi parado pelos policiais. A equipe do batalhão de trânsito acredita que o motorista fugiu da blitz porque o carro cheirava a maconha, mas nenhuma substância foi encontrada. Ele se recusou a fazer os exames toxicológicos e foi detido pelas diversas infrações de trânsito que cometeu. Outras 3 pessoas que também estavam no veículo foram liberadas. O carro não tinha nenhuma irregularidade e foi guinchado até o pátio do Detran. Uma professora do IFES foi denunciada por fazer fotos e vídeos sensuais em redes sociais. A denúncia contra Rosana dos Reis foi feita por pais de alunos depois das publicações no Instagram e em plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans. A doutora em Biologia Animal foi aprovada em concurso público e trabalha no IFES de Santa Teresa, na região serrana do estado, há 9 anos. Ela dá aulas para turmas do 3º ano do ensino médio e também do ensino superior. Em entrevista ao jornal A Tribuna, ela disse que espera não ser obrigada a apagar as publicações, já que é algo particular e que não está atrapalhando o trabalho dela. A professora afirmou ainda que não foi notificado oficialmente. Já o IFES afirmou que a Comissão de Ética da instituição ficou sabendo das publicações após uma denúncia recebida pelo Sistema de Ouvidoria do Governo Federal e que o caso está sendo apurado. Mas não se trata de um processo administrativo que possa resultar em uma punição. Busca-se apenas um esclarecimento dos fatos, segundo o IFES, o que não pressupõe nem que uma infração tenha sido cometida. Bom, o IFES disse ainda que, caso seja constatada uma infração ética, é proposto um acordo para que a pessoa denunciada faça ajustes em relação ao que for necessário. Esse processo corre em sigilo. Moradores da Serra vão contar com uma ajuda para cuidar da saúde dos olhos. A Prefeitura está disponibilizando agora óculos de grau gratuitamente para a população. As doenças oculares podem ter muitos motivos, genética e até mesmo hábito do uso de telas. Com isso, muita gente acaba precisando usar óculos, mas nem sempre pode investir. Pensando nisso, a Prefeitura da Serra passou a ofertar óculos de graça para os moradores. A gente começou a perceber que ele vinha na especialidade, mas ele não tinha condições de ter o óculos. E isso afeta no tratamento. Então, nós fizemos aí um levantamento e a pessoa agora vem, faz a consulta, desde que ela seja encaminhada pela unidade de saúde. E aqui, após passar a consulta, se um médico prescrever o óculos, ela escolhe a lente, a armação, ela sai com óculos completo. O Joaquim foi em busca do óculos na manhã de hoje. Depois que chegou já com o encaminhamento do médico, ele passou primeiro por esse pré-exame. É aqui que ele vai saber se tem sensibilidade à luz ou, por exemplo, dificuldade para enxergar de perto ou de longe. Estava precisando desse óculos e às vezes a pessoa não tem condições de comprar. O óculos de grau não é barato, né? Nem todo mundo tem condições. Então isso aí vai ajudar muito a população. O processo é muito simples. Depois de um pré-exame, o paciente passa por uma sala como essa. Aqui o médico oftalmologista vai escolher a necessidade de cada um. Depois de ficar ciente qual é o seu grau, é só vir aqui ao lado, tem várias opções de armações para escolher. Depois que você escolhe a que preferir, a que ficar melhor, é só aguardar uma média de 15 dias até o seu óculos ficar pronto. A Maria também garantiu o óculos novinho hoje. Chegou a ficar em dúvida em meio às opções, mas conferiu o visual e já escolheu uma armação específica para acomodar a lente dela. Nossa, achei o máximo, porque eu realmente estou precisando, Eu fiz um exame em fevereiro e estava sem o óculos até hoje. A iniciativa pretende ofertar cerca de 2.000 óculos por mês, de forma gratuita e descomplicada.
todos oferecidos pelo Ambulatório Municipal de Especialidades, o AMES. Nós temos uma média de 55 pacientes atendidos, é toda terça e quinta-feira, também ampliamos a agenda. Essa semana atendemos na quarta-feira e a gente vai vendo as agendas dos médicos e fazendo o atendimento necessário. A câmera tagarela da Prefeitura da Serra conseguiu evitar um furto. Olha a imagem. O homem de blusa azul tenta retirar um poste de iluminação na Avenida Eudes Scherer de madrugada. Ele tenta derrubar. Na segunda tentativa, o guarda, que faz parte da equipe do Olho Vivo, dá um alerta. Ouve aí. Atenção, cidadão de camisa azul. Você que está danificando patrimônio público, aqui é da Guarda Civil Municipal de Serra. Você está sendo monitorado. Você viu aí, né? Com o sinal sonoro, ó, ele deu no pé. O suspeito de vandalismo correu junto desse comparsa, levou o carrinho junto e desistiu do furto. Na Serra, 90 câmeras fazem parte desse projeto Olho Vivo. Foram instaladas em mais de 30 pontos do município. E a partir de segunda-feira, quem não respeitar leis de trânsito, por exemplo, pode ser alertado e depois multado também. Você tem moto elétrica? No retorno do TN2, vai saber como andar dentro da lei, viu? Nós voltamos já. Mudaram as regras para quem tem moto elétrica, viu? O Conselho Nacional de Trânsito vai passar a multar quem não tiver carteira de habilitação para pilotar a moto e nem emplacar o veículo, viu? E passar pela calçada será proibido. Elas se popularizaram nos últimos anos e são encontradas facilmente pelas ruas, principalmente em ciclovias e calçadas. Eu tô falando das motos elétricas e scooters. A Paola mesmo se rendeu e comprou a dela no mês passado. Tinha um tempo já que eu queria vender o meu carro e aí eu fiz essa troca. Como eu trabalho perto da minha casa, é muito mais prático, muito mais rápido, silenciosa. Questão também de, principalmente do meio ambiente, que eu pensei, né? E aí eu me sinto muito mais tranquila tendo ela. Essa semana, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu uma nova resolução. E agora, registro e emplacamento são obrigatórios para scooters e ciclomotores. A habilitação nas categorias A ou ACC também virou uma exigência para quem conduzir esses veículos. Quem descumprir essa medida terá de pagar uma multa de R$ 880. Nós sabemos que a tecnologia ela evolui numa velocidade muito maior do que a legislação. Então a gente via com frequência na rua a utilização desses equipamentos elétricos que não haviam qualquer regulamentação pela legislação. Então houve uma necessidade de regulamentar porque o volume desse tipo de veículo se tornou muito grande e incondizente com a utilização em certos tipos de via. Por exemplo, as motos elétricas hoje transitam nas ciclovias, nas calçadas, junto aos pedestres, às crianças e muitas vezes em velocidades incompatíveis com esse tipo de local. Na prática, esses veículos passam a receber o mesmo tratamento que as motocicletas, ficando proibidos de circular em calçadas e ciclovias. Nós temos uma segunda situação, que são os veículos que ingressaram em território nacional com qualquer outra classificação, como, por exemplo, brinquedo. Vários desses veículos ingressaram em território nacional na categoria de brinquedo, então ele não recebeu qualquer tipo de classificação relacionada ao trânsito. Esses veículos, o Detran não tinha como regularizar em sua base local e lançar na base nacional. Então, a Secretaria criou um prazo até para que o Detran se organize. Então, a regularização desse veículo se inicia no dia 1º de novembro de 2023 e os proprietários terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para regularizar esses veículos. A resolução do CONTRAN passa a valer a partir do dia 3 de julho. Porém, proprietários de ciclomotores como esse daqui terão até dezembro de 2025 para regularizar a situação dos veículos. Quem dirigir sem habilitação poderá ser multado em até R$ 880. Pelas regras do CONTRAN, não precisam de emplacamento, bicicleta elétrica sem acelerador ou motor com potência de até 1000 watts, veículos em que o motor só funciona quando o condutor pedala, equipamentos sem pedal que fazem até 32 km por hora, como patinetes e bicicletas comuns. O Elias mesmo tem uma scooter há 3 anos e não gostou muito da medida. Hoje o combustível está muito caro e isso aqui era prático, só que agora com essa versão de emplacamento vai dificultar muito a vida da gente, porque eu não dirijo automóvel, então fica um pouco complicado para aquele que tenha uma necessidade de se locomover mais ágil, né, aqui dentro do estado. Pois é, não vai ter jeito agora, né? Mas é importante ficar atento aos prazos e às regras também. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.